Agora vamos lá para um daqueles trechos que fazem a gente lembrar de formação econômica do Brasil, do Celso Furtado. De um ponto de vista macroeconômico, as colônias da Nova Inglaterra, assim como Nova York e Pensilvânia, continuaram a ser avançando. O século XVIII, economias de produtividade relativamente baixa. O produto por habitante deveria ser substancialmente inferior ao das colônias agrícolas de grandes plantações. Contudo, o tipo de atividade econômica que nelas prevalecia era compatível com pequenas unidades produtivas de base familiar, sem o compromisso de remunerar vultosos capitais. Por outro lado, a abundância de terras tornava atrativa a imigração europeia no regime da servidão temporária. Eu me arrisco a dizer também aí que provavelmente a moda, né, de renda observada entre as famílias talvez fosse um pouco melhor do que é, nas grandes plantações, nas colônias agrícolas de grandes plantações. Né? Ao surgir para o pequeno proprietário a possibilidade de vender regularmente parte de sua produção agrícola, tornou-se para ele viável o financiamento da viagem de um imigrante cujo trabalho seria explorado durante 4 anos. Ou seja, se o cara tinha uma expectativa de renda futura maior do que a de um colono de uma grande unidade produtiva, começava a ficar interessante, começava a ficar viável você imigrar. Então você tem aí um novo ciclo de imigração e uma mudança qualitativa, né, no tipo de imigrante que vem, que é um imigrante, não vou dizer que ele é um imigrante melhor, não vou chegar, não vou entrar nessa esparrela que o Celso Furtado está sugerindo aqui, mas vamos dizer aí que você começa a pegar gente interessada em produzir, de fato, né? Gente já com um certo know-how em produzir, né? Especializado, um pouquinho mais de conhecimento, né, da área. Estima-se que pelo menos a metade da população europeia que migrou para os Estados Unidos antes de 1700 era constituída de pessoas que haviam aceitado um ou outro regime de servidão temporária. A principal vantagem que esse sistema apresentava para o pequeno proprietário estava em que a imobilização do capital era muito menor que a exigida pela compra do escravo, sendo também menor o risco em caso de morte. Ou seja, você tinha um volume menor de capital, né, imobilizado para você adquirir aquela força de trabalho e, bom, o risco de morte do escravo era de fato maior do que o do colono. Né? O escravo africano constitui um negócio muito mais rentável para o grande capitalista, mas de maneira geral não estava ao alcance do pequeno produtor. É importante a gente mencionar que o risco de morte do escravo, né, em relação ao colono, é um risco, vamos dizer assim, providenciado, é um risco proveniente, muitas vezes do contratante. Então, eu não sei se o Celso Furtado percebeu aí o paradoxo da coisa. Né? Quer dizer, o risco está no contratante. Né? É só não matar. Né? Mas como é difícil, né, fazer certas coisas. Né? Como é difícil tratar, né, o outro diferente como um igual neste plano. Né? É difícil. O escravo africano constitui um negócio muito mais rentável para o grande capitalista.
mas de maneira geral não estava ao alcance do pequeno produtor. Por outro lado, as atividades agrícolas dessas colônias tampouco justificavam grandes inversões. Explica-se assim que a importação de mão de obra europeia em regime de servidão temporária tenha continuado nas colônias mais pobres e haja sido excluída das colônias mais ricas, não obstante fosse amplamente reconhecido que o trabalho escravo era o mais barato. A transição para o escravo africano só se realizou ali onde foi possível especializar a agricultura num artigo exportável em grande escala. Então, de fato, a intensividade do emprego de mão de obra vai ser diferente nesse sistema binário, né, que vai aparecer nas colônias do norte. Né? Você tem uma economia que funciona em pequena escala para abastecer o mercado local, para abastecer o mercado colonial e a produção para exportação. Né? Essas colônias de pequenos proprietários, em grande parte autossuficientes, constituem comunidades com características totalmente distintas das que predominavam nas prósperas colônias agrícolas de exportação. Prósperas para quem? Cara pálida. Nelas era muito menor a concentração de renda. Não me diga. E as mesmas estavam muito menos sujeitas a bruscas contrações econômicas. Que tipo de contrações econômicas você poderia observar além da flutuação dos preços dado pelo volume da oferta dessa produção em larga escala? Não? Demais, a parte dessa renda que revertia em benefício de capitais forâneos era insignificante. Em consequência, o padrão médio de consumo era elevado relativamente ao nível da produção per capita. Fato. Ao contrário do que ocorria nas colônias de grandes plantações, em que parte substancial dos gastos de consumo estava concentrada numa reduzida classe de proprietários e se satisfazia com importações, nas colônias do norte dos Estados Unidos os gastos de consumo se distribuíam pelo conjunto da população, sendo relativamente grande o mercado para objetos de uso comum. Aqui nós vemos o Celso Furtado defendendo o princípio da demanda efetiva. Né? Quer dizer que a economia, o dinamismo econômico das colônias do norte vai se dar devido a uma questão de demanda efetiva. Isso vai acontecer muito também no livro. Tá? É vamos dizer assim, um keynesianismo aí do Celso Furtado. A essas diferenças de estrutura econômica teriam necessariamente de corresponder a grandes disparidades de comportamento dos grupos sociais dominantes nos dois tipos de colônia. Nas Antilhas Inglesas, os grupos dominantes estavam intimamente ligados a grupos financeiros da metrópole e tinham inclusive uma grande influência no parlamento britânico. Esse entrelaçamento de interesses inclinava os grupos que dirigiam a economia antilhana a considerá-la exclusivamente como parte integrante de importantes empresas manejadas na Inglaterra. As colônias setentrionais, ao contrário, eram dirigidas por grupos, uns ligados a interesses comerciais centralizados em Boston e Nova York, colônias do norte, os quais frequentemente entravam em conflito com os interesses metropolitanos, e outros representativos de populações agrícolas praticamente sem qualquer afinidade de interesses com a metrópole. Essa independência dos grupos dominantes vis-à-vis da metrópole, teria de ser um fator de fundamental importância para o desenvolvimento da colônia, pois significava que nela havia órgãos políticos capazes de interpretar seus verdadeiros interesses, em vez de apenas refletir as ocorrências do centro econômico dominante. Ou seja, as colônias do norte terminam por desenvolver forças econômicas, dinâmicas econômicas internas e autônomas que terminam por demandar representatividade política. Essa é a base da chamada Revolução Americana.